este momento comemorativo pelos 8 anos da Academia de Letras de Porto Seguro, convidamos o poeta, jornalista e apresentador e comunicador Fábio Delporto, que empresta sua voz a um texto de autoria do presidente da Academia, Rod Pereira, especialmente escrito para essa noite. Convidamos, portanto, Fábio Delporto para realizar a leitura do texto comemorativo dos 8 anos da Academia de Letras de Porto Seguro. Boa noite a todos. Celebrar 8 anos pode parecer pouco para uma Academia de Letras, mas para nós, estes 8 anos representam uma travessia intensa feita de construção, pausa, reinvenção e permanência. Fundada em 23 de fevereiro de 2018, a Academia de Letras de Porto Seguro nasceu com um propósito simples e profundo: exaltar o encantamento e a reverência pela leitura e pela arte e, claro, a literatura. Ser um oásis cultural, um espaço de encontro entre escritores, leitores e a comunidade. Um lugar onde a palavra pudesse respirar. Logo nos primeiros anos dessa trajetória, a instituição foi atravessada por um dos períodos mais desafiadores da história contemporânea. A pandemia impôs silêncio às ruas, interrompeu agendas, fechou auditórios e transformou profundamente a vida social. Milhões de pessoas perderam suas vidas no mundo inteiro e o luto coletivo desenhou a percepção de tempo, proximidade e presença. A Academia também sentiu os impactos deste momento. Projetos foram suspensos, encontros adiados, atividades interrompidas. Mas, ao mesmo tempo, consolidou-se uma compreensão essencial. Quando o mundo desacelera, a palavra permanece. A literatura tornou-se abrigo, tornou-se memória, tornou-se ponte. Ao longo desses 8 anos, 4 presidentes contribuíram para essa construção coletiva. Cícero Sena, fundador e primeiro presidente, estruturou os alicerces institucionais e deu forma ao sonho inicial. Joyce Setúbal colaborou para consolidar os caminhos inaugurais. Carleone Filho assumiu um período de retomada e ampliou a interação da Academia com a cidade, fortalecendo sua presença pública. Atualmente, sob a gestão de Rod Pereira, a instituição avança em ações estruturais, amplia sua programação e reafirma o compromisso com a diversidade, com a formação de leitores e com o fortalecimento da produção intelectual regional. Neste percurso, Porto Seguro testemunhou a circulação de ideias que provocaram reflexão e ampliaram horizontes. Palestras e encontros abordaram temas instigantes como Deus é ateu, com Andrea Terkovsky, o papel de Porto Seguro na literatura nacional, com Roberto Martins, a poesia de Socígenes Costa, apresentada por Isabel Velasco, e Sexos Complexos, a história da sexualidade de Porto Seguro desde 1500, conduzido por Romeu Fontana. Também foram resgatadas as memórias locais com debates sobre o antigo campo de aviação de Arraial da Ajuda. Eventos como o Sarau da África, Erotismo e Literatura, o efeito do obsceno, o projeto Elas Escrevem, eles inspiram, quando o axé conta histórias. A roda de conversa e escrever no século XXI e o seminário Mulheres na Literatura
reafirmado o compromisso da instituição com a pluralidade, diversidade e diálogo. A criação do Prêmio Raimundo Costa, do Prêmio da Academia de Letras de Porto Seguro e a realização do primeiro encontro de escritores consolidaram a vocação da Academia como agente de articulação cultural e construção de memória literária. Desde sua fundação, novos membros passaram a integrar a casa. Poetas, escritores, professores, pesquisadores, como Paulo Sérgio Rosseto, Alexandre Montanha, Carleone Filho, João Fernandes, Gilvan Florencio, Éder Rodrigues, Dilza Reis, Roberto Martins, André Simeão e Marta Matos. E fortaleceram o corpo acadêmico e ampliaram a diversidade de experiências e de perspectivas. Cada posse significou mais do que a ocupação de uma cadeira. Representou a ampliação de uma responsabilidade coletiva com a palavra, com a leitura e com a formação cultural da região. Hoje, ao completar 8 anos, a Academia de Letras de Porto Seguro reafirma o seu amadurecimento institucional. Jovem em tempo, mas sólida em propósito, a instituição cresce em estrutura, cresce em programação, cresce em articulação com a sociedade e cresce na consciência do papel que desempenha. Celebrar 8 anos também é reconhecer que toda instituição viva precisa ir além da celebração. A academia cresce em estrutura, em eventos e em presença pública, mas seu verdadeiro vigor reside na produção intelectual de seus membros. É tempo de aprofundar pesquisas, revisitar os patronos que dão nome às nossas cadeiras e investigar a memória literária de Porto Seguro com mais rigor e transformar conhecimento em obra pública. A história cultural da cidade ainda guarda páginas por escrever, arquivos por organizar, narrativas por revelar, e essa responsabilidade não é abstrata, ela pertence a cada acadêmico que integra esta casa. Em uma cidade que carrega o peso simbólico de ser apresentada como o início da história do Brasil, a academia propõe um olhar mais amplo, mais sensível e mais justo. Porque, antes de qualquer narrativa oficial, já havia vozes. Antes de qualquer registro escrito, já havia memória. Antes de qualquer marco histórico, já havia cultura viva. Porto Seguro não é apenas o ponto de chegada de uma história contada, é território ancestral de muitas histórias que continuam sendo reveladas. É chão indígena, é herança africana, é encontro de mundos, é mistura de saberes. E é neste território plural que a academia escolhe atuar, não para repetir versos prontos, mas para ampliar escutas, não para cristalizar discursos, mas para abrir diálogo, não para celebrar apenas o passado, mas reconhecer as múltiplas presenças que constroem o presente. A literatura aqui não nasce apenas nos livros, ela nasce na oralidade, nos cantos, na narrativa popular, nos saberes transmitidos de geração em geração, nas histórias que atravessam o tempo e se reinventam. Celebrar 8 anos, portanto, é também celebrar esta consciência ampliada. É afirmar que cultura não é elemento decorativo de vida social, mas parte estruturante da identidade de um povo. A Academia de Letras de Porto Seguro não apenas existe, ela atua, conecta, provoca, constrói pontes. E se nasceu há 8 anos como a semente plantada com coragem, hoje apresenta raízes firmes, presença consolidada e horizonte ampliado. A instituição segue crescendo, cresce quando reconhece suas origens, cresce quando amplia suas vozes, cresce quando assume o compromisso de ser espaço de pensamento crítico e encantamento coletivo.
Porque onde há palavra, há consciência, onde há consciência, há transformação, onde há transformação, há futuro. E a academia escolheu para ser parte dessa escrita. Uma escrita que reconhece, que inclui, que respeita, que preserva e constrói esse futuro. Ao completar 8 anos, a Academia de Letras de Porto Seguro não celebra apenas o que realizou, ela afirma o que espera de si mesma. Espera mais pesquisa, mais produção literária, mais investigação sobre os seus patronos, mais dedicação à memória cultural desta cidade, que ainda guarda capítulos por revelar. Porque pertencer a esta casa não é apenas ocupar uma cadeira, é assumir compromisso com a palavra, com o pensamento, com a história. E é justamente essa exigência que torna a academia respeitada. Instituições não se fortalecem pelo número de membros que possuem, mas pela qualidade do legado que produzem. E é por isso que tantos desejam estar aqui. Porque esta não é apenas uma academia que celebra literatura, é uma academia que constrói relevância, que forma leitores, que provoca reflexões, que registra memória, que amplia o horizonte cultural de Porto Seguro. Enquanto houver páginas ainda não escritas, pesquisas ainda não realizadas, vozes ainda por descobrir, a academia continuará crescendo. Não apenas em tempo, mas em intensidade, não apenas em número, mas em importância. E nesta terra, marcada por começos históricos, a academia escolhe ser continuidade. Continuidade da palavra, continuidade da memória, continuidade do pensamento. E continuará sendo, para aqueles que acreditam na força transformadora da literatura, um espaço de honra, de responsabilidade e de pertencimento. Hoje celebramos 8 anos, mas a história que estamos construindo é muito maior. Está apenas começando.